Antes do mundo acordar, Deus já sussurrava seu nome. Bom dia, você que só queria paz antes do dia começar. Bom dia, alma cansada, mas ainda aberta para um milagre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1, 2. Essa verdade cura, mesmo quando o mundo machuca, porque há dias em que tudo parece fora de lugar. Você acorda, mas não sente que descansou. Olha ao redor e parece que tudo desabou. Família em crise, filhos distantes, portas fechadas, uma sensação estranha no peito, como se o chão tivesse desaparecido. Mas é justamente nesses dias que o céu te convida a levantar os olhos, não para buscar explicações, mas para buscar socorro, não para entender o caos, mas para encontrar a presença. Respira. Deus está mais perto do que os teus sentimentos dizem, mais presente do que as tuas circunstâncias revelam, e mais forte do que tudo que te deixou fraco. Ore comigo e envie essa mensagem para quem precisa de consolo. Feche os olhos. Deus está mais perto do que você imagina. Pai, hoje o dia amanheceu pesado, e por mais que o corpo esteja de pé, a alma ainda rasteja. Há um aperto no peito que não tem nome, e um silêncio dentro de mim que só o Senhor entende. Eu olho ao redor e nada faz sentido. As promessas parecem distantes e os sonhos perderam o brilho. As pessoas perguntam como estou, e eu sorrio. Mas o Senhor sabe que por dentro eu clamo. Por isso, hoje, com tudo em mim tremendo, eu escolho levantar os olhos, não para os problemas, não para os medos, não para o passado, mas para os montes, para o alto, para ti, porque é de ti que vem o socorro, não do banco, nem dos médicos, nem das pessoas, mas do Senhor que criou o céu, a terra e esse novo dia. Mesmo sem forças, eu te busco, mesmo sem palavras, eu te chamo, mesmo sem entender, eu confio, pois tu és Deus. Senhor, tu que não dormes nem cochilas, tu que guardas minha entrada e minha saída, tu que cercas minha vida com misericórdia. Hoje eu confesso, me sinto pequeno diante de tudo, me sinto perdido, frágil, vulnerável. Há contas para pagar, decisões difíceis, dores que não consigo mais esconder, pessoas que amo estão distantes, algumas por mágoas, outras por caminhos tortos. E eu só queria um abraço do céu. Mas mesmo nesse abismo de sentimentos, há uma fagulha que ainda acende dentro de mim, a lembrança de que o Senhor já me salvou antes, que já fui sustentado por mãos invisíveis, que o pão já chegou quando não havia nada, que a paz já me encontrou mesmo no vale. Elias pensava estar sozinho, até sentir o pão e a brisa. Davi se escondia em cavernas, mas a promessa ainda pulsava no peito. Maria chorava no jardim, até que ouviu seu nome e tudo mudou. Assim como eles, eu também espero te ouvir, mesmo no silêncio, mesmo nas lágrimas, porque sei que o Senhor ainda fala, ainda sustenta, ainda guia. Por isso, Pai, guarda meus pensamentos hoje, guarda meu coração para não se afogar em ansiedade, guarda meus pés para não irem onde o Senhor não está, e guarda minha fé, mesmo pequena, mesmo trêmula, pois é nela que me apego agora. Pai de amor, nesta manhã em que tudo parece fora do lugar, eu me coloco diante de ti como quem carrega nos ombros um mundo inteiro, porque há dias em que não sabemos mais como orar, e tudo que temos são suspiros, suspiros que sobem como incenso diante de ti, porque o Senhor entende até o que não conseguimos dizer. Hoje eu não oro apenas por mim, mas por cada alma cansada que acordou como eu, olhando para o teto, sentindo o peso da vida, tentando entender onde foi que as coisas começaram a desandar. Há pessoas, Senhor, que estão lutando batalhas invisíveis, maridos que não conseguem mais amar,
esposas que choram sozinhas no banheiro, filhos que se perderam em caminhos escuros. Tem famílias desfeitas, orações não respondidas, diagnósticos cruéis, contas que não param de chegar. E em meio a tudo isso, a sensação é de que estamos à deriva, mas o teu salmo nos lembra. O socorro vem do alto, não vem de onde esperamos, não depende de quem conhecemos, vem de ti. E isso muda tudo, porque quando os olhos se levantam, o coração encontra direção. Senhor, entra hoje onde só a tua presença alcança. Vai até o quarto escuro daquele que não consegue mais sair da cama. Toca aquele que está com um sorriso no rosto, mas morrendo por dentro. Sopra vida sobre quem perdeu o fôlego de esperança. Aquieta o espírito daquele que já pensou em desistir. Recolhe os pedaços daquela mãe que ora pelos filhos sem saber mais o que fazer. Alcança o homem que se culpa por tudo e já não vê mais saída. Tu és o mesmo que viu Agar perdida no deserto e disse: eu te vejo. O mesmo que se assentou ao lado da mulher samaritana e mudou sua história em uma conversa. O mesmo que restaurou Pedro com um olhar e devolveu a ele um futuro. Faz isso conosco hoje, Senhor. Olha nos nossos olhos e nos devolve a vida, a esperança, o caminho. Senhor, às vezes tudo o que precisamos é lembrar que ainda somos vistos por Ti. Porque nesta vida marcada por ausências e abandonos, há momentos em que o coração grita em silêncio. Será que Deus ainda está comigo? E nesse grito escondido, nessa dúvida que não ousamos confessar, Tu te aproximas. Não com julgamentos, não com exigências, mas com uma presença doce que desfaz os nós da alma. Hoje, Deus, eu oro por aqueles que não conseguem mais se olhar no espelho. Pessoas que carregam culpa pelos erros do passado, que se arrependem de palavras ditas, de decisões tomadas, de caminhos seguidos. Gente que tentou, mas fracassou, que amou e foi rejeitada, que confiou e foi traída. E agora vivem como se não merecessem mais recomeços. Mas o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor é aquele que viu o filho pródigo voltar sujo e mesmo assim correu ao seu encontro. O Senhor é aquele que viu a mulher adúltera sendo arrastada e disse: eu não te condeno. O Senhor é aquele que encontrou Pedro depois da negação e ainda o chamou de meu discípulo. Por isso, hoje, traz de volta aqueles que se afastaram de ti. Os que foram feridos dentro da própria igreja, os que foram mal interpretados, julgados, excluídos, os que um dia serviram com alegria, mas agora vivem na sombra da decepção. Alcança os cansados de lutar sozinhos, os que já não oram como antes, não cantam como antes, não sonham como antes. Diz a eles: Senhor, que ainda há pão sobre a mesa, que a porta ainda está aberta, que a tua graça ainda é suficiente. Aquieta os pensamentos que não param, acalma os medos que não se dizem em voz alta, abraça os corações que já não sabem o que pedir, pois até quando o nosso clamor é só um suspiro, tu o entendes como oração. Pai, nessa manhã em que o mundo parece barulhento demais e a alma tão frágil, eu te peço, ensina-nos a descansar no teu cuidado, porque há uma diferença entre dormir e descansar. Dormir é fechar os olhos, mas descansar é confiar. E há tantos, Senhor, que passam as noites em claro, não porque querem, mas porque os pensamentos são como ondas que não cessam. Preocupações que invadem a mente, o dinheiro que não dá, o filho que não voltou, a saúde que piorou, as promessas que ainda não se cumpriram. Mas Tu és o Deus que cuida mesmo quando não vemos. Tu és o Deus que trabalha nos bastidores, o Deus que move as coisas onde não temos acesso. Enquanto choramos aqui, o céu já está alinhando respostas. Enquanto nos sentimos esquecidos, o Senhor já prepara um novo caminho. Josué deu 7 voltas, mesmo sem sinal algum. Abraão subiu o monte, sem entender, mas confiou.
Ruth ficou. E Deus reescreveu sua história. Assim queremos viver também, com fé, mesmo sem garantias, com esperança, mesmo sem evidências. Visita hoje os hospitais, Senhor. Onde há um leito de dor, leva consolo. Onde há diagnóstico de câncer, de AVC, de doenças incuráveis, leva esperança. Fala com quem recebeu más notícias e não sabe como continuar. Sustenta as mãos trêmulas dos médicos e consola os familiares que esperam do lado de fora, cansados de orar. Vai também às casas onde falta o pão, onde a geladeira está vazia, onde há vergonha de pedir ajuda. Toca os lares em crise financeira, com dívidas acumuladas, com o coração aflito. Abre portas inesperadas, surpreende com provisões que vêm do alto. Mostra, Pai, que Tu és socorro presente. Mesmo quando tudo parece fora de controle, o Senhor ainda segura as rédeas da história. Senhor, em cada canto desta manhã há alguém tentando ser forte, mas a alma já não aguenta mais. E a força que antes sustentava, agora parece um fio prestes a se romper. Por isso hoje eu oro por aqueles que não pedem ajuda, mas precisam. Por aqueles que se acostumaram a cuidar de todos, mas não tem mais quem cuide deles. Há mães que seguram o lar inteiro com uma mão, enquanto enxugam as próprias lágrimas com a outra. Mulheres que oram pelos filhos noite após noite, mesmo quando não recebem um telefonema, um abraço, um obrigado. Mulheres que estão lutando por seus maridos em silêncio, pedindo ao céu por um coração que já se esfriou, clamando por lares onde o amor virou rotina ou solidão. E também há homens, Senhor, que carregam culpas antigas, erros que os afastaram de casa, decisões impensadas que machucaram quem mais amavam. Homens que se arrependeram, mas não sabem como consertar. E agora andam como sombras, tentando pagar com silêncio aquilo que só o perdão pode curar. Pai, entra nessas histórias com Tua graça. Entra onde há orgulho e transforma em arrependimento. Entra onde há mágoa e transforma em reconciliação. Entra onde há ausência e se torna presença. Tu és o Deus que visita a casa de Zaqueu, que senta à mesa com quem ninguém quer, que quebra os muros com uma palavra e reconstrói lares com um toque. Hoje, Senhor, restaura famílias, restaura a confiança, a intimidade, o respeito. Faz renascer o amor onde tudo parece perdido. E se for preciso recomeçar do zero, que seja contigo no centro. Pois quando o Senhor está presente, até o pouco vira muito, até as ruínas ganham forma. Deus de compaixão, Tu que sondas corações como ninguém, que entras nas dobras mais escondidas da alma e enxugas lágrimas que ninguém vê. Hoje eu te clamo por aqueles que vivem na sombra do medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não dar conta, medo de repetir os mesmos erros, medo de não ser suficiente. Esse medo, Senhor, paralisa. E há muitos agora que não conseguem mais planejar, nem sonhar, nem esperar. Vivem no automático, sobrevivem aos dias, mas deixaram de viver com alegria. E tudo porque acreditaram que nada mais pode mudar, que essa dor será eterna, que esse silêncio é definitivo, que essa escuridão não terá fim. Mas hoje, Senhor, o Teu Espírito sopra luz onde só havia sombras e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não é uma promessa vazia, é um lembrete de que o Teu amor lança fora todo medo, é um convite para descansar nos braços de quem nunca falha. Visita, Pai, os que estão em depressão, aqueles que perderam a vontade de levantar da cama, que se sentem invisíveis mesmo entre multidões, gente que foi ferida dentro da própria igreja, que ouviu palavras duras, olhares de julgamento e se afastou, não só das pessoas, mas de Ti também. Mas o Senhor nunca os deixou. Mesmo quando eles não oravam mais, mesmo quando a Bíblia ficou fechada, mesmo quando tudo virou silêncio, o Senhor continuou ali.
Como o filho que chorou no Getsêmani, como o cordeiro que foi até o fim, tu conheces a dor da alma humana e por isso hoje és capaz de consolar. Restaura os ânimos abatidos, sopra ânimo novo sobre quem desistiu por dentro, reacende a chama que quase se apagou, pois nem todo recomeço brilha, às vezes ele apenas respira, e esse respirar já é milagre. Senhor da esperança, hoje eu oro por aqueles que carregam saudade demais no peito. Saudade de quem já partiu, saudade de um tempo que não volta, saudade de si mesmos, de quem eram antes da dor, antes da perda, antes da quebra. Há corações de luto, Deus, corações que ainda sentem o perfume de quem já não está, que guardam fotos, vozes, lembranças e tentam sorrir, mesmo com a alma vazia. Só quem já perdeu alguém sabe o silêncio que fica. A cadeira vazia, o espaço na cama, a mensagem que não será respondida, o desejo de falar mais uma vez. Mas o tempo já fechou a porta. Mas mesmo no luto, o Senhor está presente, mesmo quando os olhos incham de tanto chorar. Tu és o consolo que não precisa de palavras. Tu foste aquele que chorou com Marta e Maria antes de chamar Lázaro para fora do túmulo. Tu és o mesmo que recolhe cada lágrima num odre, que registra cada dor, cada nome, cada perda. Por isso, hoje, eu te peço, consola os enlutados. Abraça o pai que perdeu um filho, sustenta a esposa que agora dorme sozinha, ampara o filho que perdeu a mãe e sente-se órfão, mesmo adulto. Fortalece aqueles que, mesmo rodeados de gente, se sentem sozinhos demais. E também, Senhor, consola os que vivem lutos invisíveis, o fim de um casamento, o distanciamento de um filho, a perda de uma amizade, o sonho que morreu sem aviso. Ensina-nos que em Ti até a dor encontra abrigo, que em Ti até as ausências são tocadas com ternura, que um dia, em outro tempo, em outra realidade, tudo será restaurado. Mas enquanto esse dia não chega, dá-nos força para continuar vivendo, mesmo com a saudade caminhando ao lado, pois há pão esperando por nós, mesmo depois de uma noite vazia. Pai eterno, Tu que és refúgio no meio da tempestade, hoje me achego a Ti por todos aqueles que estão presos em ciclos de dor, ciclos que se repetem como ondas que parecem nunca cessar. Há vícios que se tornaram grilhões, há comportamentos que envergonham, há quedas que ferem mais pela culpa do que pelo ato. E tantos dos Teus filhos, Senhor, vivem como prisioneiros da própria história. Querem mudar, mas não conseguem. Prometem a si mesmos que dessa vez vai ser diferente, mas se veem novamente no mesmo lugar, com o mesmo peso, com a mesma vergonha. Mas hoje, Senhor, fala ao coração desses que estão no fundo do poço. Eu ainda não desisti de você, porque o Senhor é aquele que viu Pedro negar, e não o cancelou, não o acusou, mas o chamou para perto e o curou com amor. Assim também age com os que erraram, com os que mentiram, traíram, se esconderam, com os que gastaram tudo no lugar errado, mas agora querem voltar, mesmo que sem forças. Toca nos vícios, Senhor, vícios de álcool, drogas, pornografia, mentira, autossabotagem. Rompe as cadeias que seguram essas almas no escuro. Coloca luz onde só havia escuridão. Destrói os altares do engano, da vaidade espiritual. Tu és o Deus que transforma o pó em propósito. O Deus que viu Paulo como perseguidor e o fez apóstolo, que viu o ladrão na cruz e o levou ao paraíso. Tu não te escandalizas com nossas feridas, tu não nos rejeitas por causa das nossas falhas. Por isso, Senhor, estende tua mão agora, levanta os caídos, resgata os que se perderam, restaura os que foram feridos e lembra-nos, mesmo sem sentir nada, o céu ainda trabalha por nós. Senhor de toda graça, hoje também me coloco diante de Ti por aqueles que enfrentam batalhas solitárias, porque há lutas que ninguém vê e dores que só o Senhor conhece.
Há pessoas, Deus, que se vestem de coragem toda manhã, mas por dentro estão quebradas. Elas sorriem, trabalham, cuidam de outros, mas quando se fecham no quarto, tudo desmorona. Porque o cansaço é mais profundo do que o corpo pode explicar, é o cansaço da alma. E nesse cansaço, Senhor, muitos se sentem esquecidos, acham que ninguém se importa, que suas orações não passam do teto, que o céu está em silêncio e que a vida perdeu o sentido. Mas tu, Pai, és especialista em restaurar o que ninguém mais valoriza. Tu não desprezas o coração quebrantado. Tu não passas adiante quando nos vê no chão. Pelo contrário, é no chão que o Senhor nos encontra com mais ternura. Como Elias, que desejou a morte debaixo do zimbro, mas recebeu pão e descanso. Como Ezequiel no vale, que viu ossos secos ganharem vida. Como Zaqueu na árvore, que achou que apenas olhava, mas foi olhado pelo próprio Deus. Hoje, Senhor, alcança os esquecidos, os que não têm com quem contar, os que não recebem visitas, ligações, convites, os que estão sozinhos, isolados, esquecidos pela família, pelos amigos, mas nunca por ti. Mostra que o Senhor ainda caminha ao lado, mesmo quando ninguém mais caminha. Mostra que o Senhor ainda fala, mesmo quando ninguém mais pergunta. Mostra que o Senhor ainda segura a mão, mesmo quando todos soltaram. E se houver alguém agora ouvindo esta oração com o coração pesado, sem saber se vai conseguir continuar, sopra sobre ele uma nova vida, uma brisa suave, uma certeza silenciosa. Você não está só. Nunca esteve. Senhor, tu que conheces o que ninguém diz em voz alta, hoje eu te apresento também os que vivem presos entre dois mundos, o que mostram e o que realmente sentem. Há pessoas que aprenderam a disfarçar, a esconder a tristeza com produtividade, a silenciar o choro com frases prontas, a engolir a dor com a desculpa de que está tudo bem. Mas não está. E o Senhor sabe. O Senhor vê além do sorriso. O Senhor toca no que está por trás da performance, porque enquanto os outros veem a aparência, tu sondas o coração. E nesse coração há pedidos que nunca foram feitos, desejos que foram enterrados, feridas que foram maquiadas, medos que ninguém jamais ouviu. Mas hoje, Pai, tira essas máscaras com amor, não para expor, mas para curar, não para acusar, mas para libertar, porque o Senhor é aquele que nos conhece por dentro e ainda assim nos ama, aquele que sabe de tudo e ainda escolhe ficar. Por isso, Deus entra nos bastidores da alma, vai aos lugares onde nem nós mesmos temos coragem de ir, cura as memórias traumáticas, as culpas escondidas, as marcas de palavras que ainda doem, liberta do passado que prende, renova a mente que se perdeu em pensamentos tortos. O Senhor é aquele que devolveu dignidade à mulher do fluxo de sangue, que olhou para o cobrador de impostos com compaixão, que tocou no leproso, quando ninguém mais queria chegar perto. Faz isso conosco também. Toca onde ninguém mais toca. Olha onde ninguém mais olha. Fala onde tudo silenciou, pois quando o Senhor entra, até o que parecia morto se move, até o que foi enterrado volta à vida. Senhor, nesta manhã que ainda se ergue no horizonte, eu clamo por recomeços. Por aqueles que desejam começar de novo, mas sentem que o passado os persegue, que o erro ainda os define, que a vergonha os impede de sonhar. Pai, há tantos que vivem com a sensação de que é tarde demais, que já erraram demais, que perderam tempo demais, que se afastaram demais. Mas não existe tarde demais para quem é alcançado pela tua graça, porque tu és o Deus que transforma o fim em novo começo. Pedro negou, mas foi restaurado pelo amor. Paulo caiu, e uma luz o levantou com nova missão. O filho pródigo voltou sujo e foi abraçado com festa. O Senhor não espera a perfeição, o Senhor espera a rendição. O Senhor não exige currículo limpo, mas um coração sincero.
E por isso, hoje, levanta os que se sentem excluídos, abraça os que acham que não têm mais lugar. Diz a eles que ainda há espaço na tua mesa, que ainda há um plano sendo escrito, que nenhuma falha foi grande demais para anular o teu amor. Restaura os dons adormecidos, as vozes que se calaram, os sonhos que foram abandonados. Reacende a paixão por ti, revela de novo o propósito, fala aquele que um dia pregou e hoje está em silêncio, aquela que um dia cantou e hoje só chora, aquele que um dia orou com fervor e hoje não encontra palavras. Diz a eles que o Senhor ainda chama, ainda usa, ainda envia, porque nem todo recomeço brilha, às vezes ele apenas respira. E é nesse suspiro que o milagre começa. No levantar de olhos, no erguer de mãos, no simples Pai, eu voltei. E quando isso acontece, o céu se alegra e tudo se transforma. Pai amado, agora, ao final desta oração, eu te peço algo que talvez seja o mais profundo de tudo. Ensina-nos a confiar de novo, confiar quando nada faz sentido, confiar quando a resposta não vem, confiar quando o céu parece de bronze e o coração um campo seco, sem sinal de chuva, porque há momentos em que tudo o que temos é a tua promessa, nada mais. Não há garantias, nem sinais, nem respostas rápidas, mas ainda assim a promessa pulsa. E é nela que decidimos nos firmar, como Abraão, que caminhou sem mapa, como Moisés, que estendeu o cajado sem ver o mar abrir, como Noé, que construiu a arca sob zombarias, como Ana, que orou em silêncio, acreditando que o céu ouvia. Hoje, Senhor, queremos essa fé que insiste, essa esperança que resiste, essa confiança que não depende das circunstâncias, mas da tua fidelidade. Guarda, Pai, este novo dia, que não seja apenas mais um na rotina, mas o início de algo novo em nós. Abençoa cada passo, cada decisão, cada conversa. Dá-nos sabedoria, paciência, mansidão. Livra-nos do mal disfarçado de oportunidade e aproxima-nos daquilo que vem do céu. Seja em casa, no trabalho, na rua ou no quarto, que a tua presença seja constante. Que sintamos o teu cuidado nos detalhes, o teu amor nas entrelinhas da vida. E quando as incertezas vierem, porque virão, lembra-nos de levantar os olhos, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e também fez esse coração que ainda insiste em te buscar. Amém.